Boa tarde, amigos. Espero que estejam todos bem. Vamos ao nosso evangelho de hoje, colocando um copo com água sobre a mesa e solicitando aos nossos amigos espirituais que higienizem nossos lares, teto, paredes e piso, para fazermos um evangelho em paz, sem interferências negativas. Antes, lembramos que a nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, já está funcionando, porém com restrições. Solicitamos que marquem seus horários para tratamentos presenciais ou à distância pelos telefones 2605-6865 e 2606-6220, das 10 às 16 horas. Serão todos bem-vindos. Então vamos ao nosso evangelho de hoje, que será sobre um tema que atinge muitas pessoas, que é a decepção. Sempre nos decepcionamos com as pessoas porque esperamos delas mais do que realmente elas podem nos oferecer. Eu tenho um trecho de uma mensagem do Dr. Antônio, mentor espiritual da Casa dos Tarefeiros. Ele nos diz o seguinte: o mundo necessita da prática do amor, aceitação de uns para os outros, sem ressentimentos. Por isso, e isso se chama evolução. Lidarmos com conflitos interiores, domésticos e sociais, sem maltratarmos ou julgarmos a nós mesmos, o nosso próprio espírito ou de outrem. Atenham-se às coisas boas e positivas e pensemos sempre em termos coletivos, pois somos todos irmãos, diz o Dr. Antônio, mentor da nossa casa. Então vamos a um pequeno comentário. O que podemos então entender por decepção? Se não a falta de aceitação. Decepção é um sentimento que nos faz mal, nos faz estacionar, porém quando estamos no caminho do amor, do bem, num caminho da verdadeira realidade do que é a vida, esse sentimento se transforma em amor. Nós nos decepcionamos porque não estamos realmente preparados para a luta a que viemos. Somos livres, nos disse o Dr. Antônio em outra ocasião. Assim como os outros companheiros de luta também o são. Somos livres, porém não para julgar, condenar os outros. Somos livres para seguir os ensinamentos de Jesus quando ele disse: ame o próximo como a si mesmo. E em silêncio encontraremos lentamente o caminho para nos ajustarmos nesse processo de evolução. Dr. Antônio nos disse ainda: vocês estão plantando hoje como plantaram ontem e a cada dia estão irrigando com suas atitudes e pensamentos positivos. Numa sequência de reencarnações, nós encontramos as pessoas que foram permitidos reencarnar. Umas para eu ajudar e outras para me ajudar. Vejam bem, é uma troca. Como ele diz lá em cima, nós temos que pensar sempre em coletividade. Sozinho ninguém vai para frente. Quando em família, nós temos oportunidade de conhecer melhor as pessoas com as quais vivemos diariamente. São elas que nos farão crescer ou estacionar. São elas também que sempre nos decepcionam, mais do que as pessoas distantes, por causa dessa convivência diária. Nós trazemos de outras encarnações uma série de reflexos, pensamentos acumulados. Além do que,
nós adquirimos o costume de, inconscientemente, assumir pensamentos alheios. E por essa razão, exageramos nas nossas atitudes, nos distanciando das coisas mais simples, com as quais seria mais fácil ter uma vida melhor. Assim, criamos à nossa volta um sistema de defesa baseado em negatividade, em maldade, em agressividade, com o qual faremos mal ao próximo, ferimos o próximo e, consequentemente, a nós mesmos. A evolução, porém, nos impõe o hábito de novos hábitos, novos costumes, livrando-nos dos anteriores, livrando-nos dos inferiores. Aprendemos com Jesus, nosso Divino Mestre, um programa de transformação do espírito, sem violência de qualquer natureza. Jesus veio modificar os padrões da Terra. Vivia há muitos e muitos milênios e, ao contrário do uso da condenação habitual em nossos dias, nos ensinava a prática do perdão. Sabemos que nós todos estamos em diferentes graus de evolução, então é muito natural que em alguns momentos algumas pessoas nos decepcionem, assim como nós também já decepcionamos muitas pessoas. Nem todos numa família frequentaram aquelas aulas que Jesus veio nos dar. Entendemos assim que a família é um conjunto de pessoas que precisam conviver e saldar compromissos com a vida e com o mundo. E é no grupo doméstico que tecemos os traços de elevação e alegria que já conseguimos pelo amor divinamente vivido. Mas também é aí que teremos de retorno todo o constrangimento que precisamos desfazer com muito sacrifício, paciência e principalmente humildade, para anular todas as consequências de nossa conduta anterior infeliz. Portanto, amigos, não é nos decepcionando com as pessoas, mas sim ajudando-as, se possível, com amor, entendendo que ninguém poderá dar mais do que tem, mesmo porque às vezes elas estão se esforçando inconscientemente para dar o melhor e nós não entendemos, porque nós exigimos dos outros a perfeição que ainda estamos longe de alcançar. Está ficando cada vez mais claro que a nossa decepção é a falta de aceitação que ainda nós não temos por falta de nossa evolução. Imaginemos se Jesus nos julgasse com o mesmo rigor com que nós nos atrevemos a julgar os nossos semelhantes. Onde estaríamos hoje? Foi exatamente por isso que ele reencarnou entre nós há mais de 2000 anos, para nos exemplificar como devemos viver, como devemos conviver. Mas ainda temos tempo, meus amigos. Antes que a transição nos alcance, vamos à luta da nossa perfeição, da nossa evolução, aceitando as pessoas como elas são, sem exigências, mas com muita paciência e muito amor. Que Jesus nos perdoe, como sempre fez. Vamos então, encerrando esse nosso evangelho, nós vamos às nossas vibrações. Vamos vibrar primeiramente por nós mesmos,
Vamos vibrar para que haja aceitação de uns para com os outros. Quando houver essa aceitação, muitos problemas, muitas confusões serão amenizadas, não serão nem iniciadas. Como disse o Dr. Antônio, vamos nos aceitar. Vamos vibrar também por todos que sofrem nesse momento em todo o nosso planeta. Provas muito difíceis, muitas vezes enormes. Vamos vibrar para que eles as suportem. Vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países, para que eles possam continuar recebendo auxílio desse plano maior e os ouçam, que esse auxílio seja ouvido por eles, porque assim nós teremos certeza que nós teremos um mundo melhor. Vamos vibrar pelas casas de orações, casas como a nossa, que essas casas nunca se fechem, fiquem sempre abertas e que seus dirigentes e seus trabalhadores sejam fortalecidos, fortificados para fazerem esse grande trabalho de amor e fraternidade. Vamos vibrar pela área médica, para que eles trabalhem junto aos seus doentes com amor que seria empregado junto com a medicação, com as palavras de conforto, com carinho para seus pacientes. Esse amor muitas vezes faz muito mais efeito do que o remédio, do que a medicação. Vamos vibrar também pelos velhos e pelos idosos. Pelos velhos que estão muitas vezes abandonados em seus próprios lares. Pelos velhos que são deixados nas ruas pelos seus filhos, em casas de repouso, como é chamada. Vamos vibrar por eles, que o plano espiritual não esqueça de colocar ao lado de cada um aquele anjinho amoroso que fará com que eles terminem esta existência sem tristeza, com amor, para não sofrerem tanto como os velhos sofrem a solidão. E vamos vibrar pelas crianças, as crianças de amanhã, que serão esses homens amanhã, essas crianças que serão esses homens de amanhã. Vamos vibrar por elas, para que amanhã elas transformem o nosso mundo em um mundo de menos sofrimento, mais amor, mais fraternidade. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando a noite de hoje, desejando a todos uma noite de paz, uma noite tranquila, e que nós possamos que o nosso espírito possa ser levado no momento em que nós adormecemos para lugares onde eles serão fortificados. Para isso, é preciso que a gente durma tranquilo, em paz, sem raiva, sem preocupações, acreditando verdadeiramente nesse nosso Pai maior, que nos prepara ao dia seguinte para continuarmos a nossa jornada. Que Jesus nos abençoe a todos. E um grande abraço e obrigada por terem ouvido este Evangelho. E
se me for permitido, eu estarei novamente aqui na próxima segunda-feira. Boa noite a todos.